Nosso segundo e último painel traz como tema inovação, energia e sustentabilidade no Nordeste. Voltando ao palco, nossos jornalistas Denise Rotenburg, colunista do Correio Brasiliense, e Carlos Alexandre de Souza, editor de Política, Economia e Brasil do Correio Brasiliense. Nossos painelistas: Marcelo Cabral, diretor de Novos Negócios da Associação Brasileira de Energia Eólica. Pedro Lima, secretário de Desenvolvimento Regional do Consórcio Nordeste. Evandro Holanda, gerente-geral de Inovação, Negócios e Transferência de Tecnologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Cornélius Fleischhacker, economista sênior do Banco Mundial e integrante da equipe técnica do relatório Rotas para o Nordeste. E de forma remota, Écio Costa, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. Por gentileza, eu volto a palavra aos nossos mediadores. Carlos Alexandre, por favor. Obrigado, Andréia. Vamos, então, começando rapidinho aqui. Passo a palavra para Marcelo Cabral, por favor. Você tem 10 minutos para a sua participação. Bom dia a todos, a todas. Um prazer estar aqui representando a Beólica, agradecer ao Correio Brasiliense por esse excelente debate. Eu acompanhei aqui desde cedo também. E queria dizer que, apesar desse... Todo mundo falou do sotaque, né? Meu sotaque também é de carioca falsificado, porque eu nasci no Rio, mas só para justificar o time do coração que eu torço, né? Eu nasci na Gávea, mas eu já moro em Brasília há 40 e... Eu até perdi a conta, 40 anos, né? Desde 84, 41 anos. Então, eu tenho 48, então sou um brasiliense de coração. Eu queria trazer... sou flamenguista. Esse assunto é um pouco triste para alguns, né? Mas, infelizmente, eu tive que tocar nesse assunto. Queria falar um pouquinho, antes de endereçar o tema sobre inovação e a importância do Nordeste, energia. Eu estou no setor elétrico há mais de 20 anos. Cheguei em 2000, fiz carreira na Eletronorte, aqui em Brasília, inclusive, né, do Grupo Eletrobras. Depois eu fiquei 2 anos lá no Ministério de Minas e Energia como secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Foi um período bastante interessante, né, teve risco de escassez hídrica. Foi um momento bastante diferente do que a gente está vivendo hoje, né, com outros riscos. Depois também eu tive a oportunidade de trabalhar como diretor financeiro na Eletronuclear, também uma usina que o Brasil, né, não conhece muito. Quando eu falo Brasil, inclusive o setor elétrico, né, a importância que ela traz para o país. Aí, quando eu saí da Eletronuclear, recebi o convite da Elba Ganum, que inclusive é a presidente da Beólica hoje, enviada especial da COP também, uma personalidade conhecida e uma profissional do mais alto gabarito, né, tanto profissional como pessoalmente. Ela me convidou para ser diretor na Beólica e eu aceitei. E estou na Beólica, então, em abril agora vai fazer 2 anos, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Só essa história, porque eu queria falar como eu sou apaixonado pelo tema energia, e já naveguei em várias áreas, né? Hoje eu estou na eólica, na Beólica, mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é que, apesar da Beólica ela defender toda uma cadeia e atuar em favor de mais de 150 associados que estão na cadeia como um todo, tanto geradores de energia quanto comercializadores, mas também tem lá os fabricantes, tem a cadeia, o que fabrica parafusos, que resinas. Então a gente tem esse privilégio de poder ter como empresas associadas toda a cadeia.
E isso dá para a Beólica a oportunidade de tomar decisões, de defender teses, matérias que não têm apenas uma cara, né? Ó, só o gerador, só o fabricante, mas que a gente tenta ouvir e tem muitos debates. Só para vocês terem uma ideia, nosso conselho de administração tem 19 conselheiros, vocês imaginam, reunião infindável, né? As nossas decisões são sempre pautadas com essa visão um pouco mais ampla. E por que isso é importante? Porque eu entendo que o Nordeste também, por exemplo, eh, eu não entendo que tem um potencial, ele já é, né? Porque quando a gente fala em energia potencial no Brasil, né, no Brasil, no setor elétrico, né, a gente fala em capacidade potencial, né, de energia, é quando aquela água que está no reservatório ainda não virou energia, né? Ela tem um potencial de se transformar. O Nordeste tem um potencial de se transformar ainda em um estado, né, uma região ainda muito maior, mas ela já é. Eu vou dar um dado para vocês, só para vocês terem uma ideia. O Nordeste hoje ele tem 32,6 gigawatts de potência instalada de energia eólica. O Brasil todo tem 35. Então, é o Nordeste. Energia eólica é o Nordeste. Eu não vou nem falar da solar também, que é uma conta muito parecida. E essa energia, ela é normalmente exportada, porque o Nordeste ele não consegue consumir toda essa energia, né? Ele exporta essa energia para o resto do país por uma razão muito simples, né? Grandes indústrias não estão todas concentradas no Nordeste. Então aqui vem o primeiro ponto que eu queria trazer para reflexão, e quando a gente fala em inovação, eu estava refletindo disso quando fui convidado, né? A inovação ela não é só tecnologia, é uma nova modalidade de fazer as coisas, um novo produto que vai aumentar a eficiência ou reduzir custos, né? Ou ou fazer com que eu ande num outro patamar de produtividade. Isso também é tecnologia, mas é inovação. Mas inovação também ela pode ser quando a gente consegue mudar as relações entre instituições, quando você consegue trabalhar de uma forma mais eficiente, mais equilibrada para transformar um negócio, um país e, no caso aqui, o Nordeste. Então, eu acho que eu queria trazer 3 pontos, tá? Eu vou até ter aqui para minha cola no final, para eu não... Eu olhei para o tempo ali e já vi que se eu não tomar cuidado, eu, vou, eu não vou conseguir passar a mensagem. Né? Então, são 3 aspectos que eu queria destacar aqui no Nordeste. Né? Primeiro, quando a gente está falando de energia, um ponto que é fundamental é a gente conseguir acelerar a transmissão. Tá? As linhas de transmissão que hoje estão no Nordeste, elas não estão alinhadas com o tamanho que o Nordeste tem hoje já de energia renovável e nem com o que ele ainda vai se tornar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já falei da energia eólica onshore. Tem a energia eólica offshore também, que o Brasil ainda não começou a explorar, mas quando começar, isso é daqui a 10 anos, 8 anos, daqui para frente, o Nordeste, de novo, vai ser o celeiro, vai ser o protagonista na energia eólica offshore, por uma razão muito simples. E aí, diferente até do que foi dito aqui nos painéis anteriores, né, essa sim é uma vantagem competitiva. Essa sim faz com que o Nordeste, que a escolha de indústrias, de investidores pelo Nordeste, não é só por uma questão de política, como foi no Sudeste, mas sim por um diferencial de qualidade de vento, qualidade do mar, né, raso, acesso a outros mercados, enfim. A energia eólica offshore tem o potencial de, no Nordeste, ainda catalisar ainda mais o desenvolvimento daquela região. Um outro ponto que eu acho fundamental é que a gente também tenha estabilidade regulatória. Para se investir aí não é Nordeste, é Brasil, qualquer lugar. Se a gente não conseguir criar um ambiente de estabilidade em que as regras, as leis, elas sejam transparentes, que elas entreguem para os investidores
previsibilidade, segurança jurídica, a gente vai afastar investidores, vão perder a oportunidade. O Nordeste já tem sofrido isso com algumas empresas que tentam se instalar lá e não conseguem entender, né, por que, por exemplo, eles não conseguem fazer uma conexão, uma planta de hidrogênio, por exemplo, não consegue fazer uma conexão em um determinado local, né, ou por que tal empresa, tal indústria tem um benefício, a outra não tem, por que as eólicas, por exemplo, as solares estão sofrendo cortes de receita que estão quebrando empresas, estão demitindo funcionários. Todas essas questões não são questões de mercado, tá? Isso é importante, não são questões de mercado, risco de negócio, não. São questões regulatórias. Acreditem se quiser, regulatórias. E, por fim, para ficar dentro do tempo, o desafio para o Nordeste também aqui é a gente conseguir capturar o valor local. O que eu estou querendo dizer? Ou seja, que a gente consiga utilizar não só a mão de obra, capacitar a mão de obra local para que essa riqueza que o Nordeste tem de recursos naturais possa gerar benefícios para o povo local, para a região local, que a gente deixe de ser um exportador, né, de riqueza e passemos, Nordeste, né, olhando de dentro, a ser um, eu usar a palavra aproveitador, mas fica feia essa palavra, né, concentrador, né, que as riquezas que o Nordeste produz também possam ser aproveitadas e centralizadas no próprio Nordeste. Ok? Olha, acabei 13 segundos antes, com vontade de falar mais 1 hora. Obrigado, Marcelo. A gente agradece aí o respeito aí ao tempo. E vamos seguir, então, com Pedro Lima, secretário de Desenvolvimento Regional do Consórcio Nordeste. Por favor. Agora eu liguei aqui. Bom dia a todas as pessoas. Digo bom dia porque lá no meu Nordeste só é boa tarde depois que a gente já almoçou. Então, eu queria agradecer ao Correio Brasiliense, na figura do presidente Guilherme, e ao BNB, na figura do meu amigo presidente Vanger Rocha, que não está aqui, mas que, com certeza, foi parte dessa ideia tão importante de discutir um pouco esse momento do Nordeste. Como o Marcelo viveu aqui pessoalmente, 10 minutos é pouco tempo, né, Marcelo? Eu tinha preparado um roteirozinho aqui para passar a mensagem e tentar não fugir do tempo, não gosto de falar com nada escrito. E aí, porque eu não gosto de falar com nada escrito, já surgiu aqui. Como eu já ouvi até do Munjaro de Calango, que o deputado Pedro apresentou aqui, eu não vou conseguir fingir que eu não estava aqui e não reagir ao que foi aqui debatido. Então, vou tentar passar pela mensagem, mas também falar um pouco sobre o que a gente ouviu aqui. Porque o Nordeste vive esse momento muito especial, onde o mundo passa por uma profunda transformação econômica, por essa necessidade de enfrentar as mudanças climáticas e construir cadeias produtivas mais resilientes e sustentáveis. E o Nordeste tem um papel importante nisso, não só para o Brasil, mas para o mundo. Isso é uma oportunidade histórica, única, e que nós, o Nordeste, e aqui eu falo em nome do Consórcio Nordeste, e dos 9 estados que integram esse consórcio, nós trabalhamos para aproveitar essa oportunidade. Mas é importante destacar os obstáculos que nós enfrentamos e mostrar como esses obstáculos chegaram. Porque sempre eu tenho uma preocupação de a gente não parecer que nós somos parte do Brasil e queremos integrar esse crescimento junto com o Brasil, mas quando começa a surgir um discurso de eu não quero separar, ele me assusta. Porque quando eu me nego a apontar as desigualdades, é porque eu não estou disposto a enfrentá-las. Então, sempre que eu faço uma política pública, ou levo um debate, e não quero falar que uma região é desigual da outra, ou que uma classe social é desigual à outra, o que eu vou fazer é defender o status quo. Então, eu quero primeiro colocar que sim, que há uma desigualdade gritante entre o Nordeste e o Norte também, e o Centro-Sul, e que ela tem que ser afirmada, para que a gente possa, então, enfrentá-la.
Porque se eu não afirmo, a política pública não vai refletir a desigualdade. A política pública não vai trazer o instrumento de enfrentamento da desigualdade. Isso, para mim, é crucial. Para o consórcio Nordeste é crucial. Eu não falo aqui como um CPF, eu falo aqui como 56 milhões de brasileiros. 56 milhões de brasileiros que, durante muito tempo, foram relegados à condição de exército reserva de mão de obra e de um mercado reserva para parte do país que desenvolvia. Como bem colocou o secretário Wallace, não tem nenhuma vantagem competitiva clara que a gente identifique no Centro-Sul para ele se transformar o que se transformou. Se a gente for na história, está muito fácil identificar porque que ele se transformou. E tem número concreto que mostra essa escolha hoje. Da dívida dos estados com a União Federal, mais de 90% é de 4 estados do Centro-Sul. O Nordeste não representa 3% dessa dívida. Essa dívida foi o dinheiro do Brasil inteiro financiando a infraestrutura produtiva que foi localizada em alguns locais, no Centro-Sul. Então, para aproveitar esse momento único na história do Nordeste e também do Brasil, uma chance do Brasil ocupar talvez um papel menos de periferia no processo de industrialização mundial, a gente tem que reconhecer essa desigualdade, reconhecer que ela foi resultado de escolhas de política pública, para que eu possa fazer novas políticas públicas que enfrentem essa desigualdade. Porque senão, toda vez que eu for falar da necessidade de um investimento concentrado na infraestrutura do Nordeste, alguém vai falar, não, mas eu preciso investir também na infraestrutura daqui, não dá para focar aí. É preciso focar na desigualdade para enfrentá-la. E se não enfrentar a desigualdade, a gente não aproveita o potencial. Não o potencial enquanto esse mercado, Marcelo, porque já é um mercado gigante. O Nordeste está aí gerando quase 50 gigawatts entre solar e eólica. Mais de 90% da nossa matriz é limpa. O Nordeste fez um dever de casa que o mundo inteiro não fez. A gente está pronto para ser o locus de uma indústria verde. Mas a gente já está começando a sofrer com os problemas históricos que a gente sempre sofreu. Marcelo está apontando aqui um problema claro, que é o da infraestrutura. Por que a gente está enfrentando esse problema de infraestrutura? Porque o investimento de infraestrutura, na infraestrutura elétrica do Brasil não reflete o papel que o Nordeste tem nesse mercado. Não reflete. Durante a gestão federal passada, não foi feito um leilão de transmissão para o Nordeste. O consórcio, junto com os governadores do Nordeste, brigaram constantemente por isso e conseguiram que voltasse a ter esses leilões só no início dessa gestão, que são essenciais para todo o setor elétrico. Porque senão eu começo a ter problema na rede, a rede tem risco de queda pelo excesso de geração, vem curtailment para todo o setor. Mas mais do que isso, a gente não tem feito o investimento, que é para nós central, talvez até mais importante que o de transmissão, Marcelo, que é o investimento na rede de transmissão local para ter capacidade de carga. Como o Marcelo bem colocou aqui, hoje nós temos grandes consumidores de energia tentando se instalar no Nordeste e não podendo, com negativo de parecer de conexão. Eu tenho a energia em excesso, mas não posso consumir, porque eu não fiz o gasto de infraestrutura. E olha, onde é que são tomadas as decisões dessa infraestrutura? Se a gente mapear quem é que compõe quem é que ocupa esses espaços de tomada de decisão nessas agências, nesses órgãos. Então, é importante apontar essas desigualdades, é importante apontar, porque tudo isso faz parte desse jogo político e um jogo de interesses econômicos dos mais diversos. Isso não é nenhuma loucura aqui não está, não é qualquer manual básico de economia. Todo interesse vai se defender. Então, isso, Furtado aponta isso no GTDN, professor. Olha, o Brasil está indo para um caminho de tamanho concentração de riqueza no Centro-Sul que vai dificultar o enfrentamento das desigualdades, porque esses interesses vão começar a se defender. E a gente não vai conseguir levar o desenvolvimento para as outras regiões. E a gente vive isso. E a gente precisa afirmar isso para poder enfrentar essa desigualdade. O nosso presidente, o governador Rafael Fonteles, iniciou esse ano da presidência dele apontando a enorme desigualdade que nós temos no acesso de crédito entre as regiões. Eu não vou falar aqui nem dos benefícios fiscais, porque naturalmente os benefícios fiscais vão para onde eu tenho mais indústria, os federais, eu estou dizendo. Porque a gente vive, ou escuta também
de quando em vez algum tolo ir para a mídia dizer que o Brasil está cuidando das vaquinhas magras e não está indo para as vacas gordas, apresentando números totalmente absurdos, como se o gasto do governo federal fosse maior que o Nordeste. É uma falácia. O gasto do governo federal é infinitamente maior que o Sul e Sudeste, se dá através dos benefícios fiscais, do gasto fiscal. Isso está no orçamento. Só que aí a gente tem agente político que não sabe ler orçamento ou não quer ler de uma forma correta. Ora, o acesso ao crédito necessário para esse desenvolvimento de um financiamento produtivo também é totalmente díspare. E aí eu vou identificar o histórico do Brasil e vou identificar onde é que se colocaram a sede dos bancos, quem tem relação com esses bancos, e ver a distância que esse banco tem do Nordeste. O presidente Cassiano, que estava sentado aqui, e os demais presidentes das federações, sabem disso, que os industriais do Nordeste veem no BNDES um bicho inatingível. Então, quando é lançada uma política de financiamento do BNDES e ela não trata especificamente do Nordeste, da desigualdade do Nordeste, o dinheiro vem todo para o Sul e Sudeste. Identificando isso, o consórcio começou a trabalhar junto com essas instituições para fazer a chamada Nordeste, que foi mencionada aqui. Chamada Nordeste nada mais é que fazer uma busca ativa desses projetos no Nordeste. Pensou-se em 10 bilhões, está aí, 113 bilhões de projetos que estão agora nos bancos para serem financiados. Mostrando que, toda vez que a política pública considera o Nordeste nessa desigualdade e tenta lidar com ela, a gente dá retorno. Então, eu tive que mudar um pouco aqui do que a gente ia falar sobre Power Shoring, sobre o Fórum Interinstitucional de Power Shoring que o consórcio está criando, junto com o ICS, já tem o BB como parceiro, o BNB como parceiro, que é para juntar indústria, agentes financeiros, academia, para conseguir concretizar a agenda de Power Shoring no Nordeste, que nada mais é que realocar a indústria para onde eu tenho energia limpa, abundante e competitiva. Mas, diante de algumas coisas que foram faladas aqui, eu tive que mudar um pouco para fazer essa defesa política necessária. A gente tem que reconhecer essa desigualdade para poder enfrentá-la. Porque o Nordeste está pronto, organizado e unido para crescer de uma forma justa, para melhorar a vida do seu povo. Mas, para fazer isso, a gente tem que enfrentar essa constante luta do Brasil para concentrar os recursos onde os recursos já estão. Muito obrigado, Pedro Lima. Seguindo adiante, então, vamos ouvir as considerações de Evandro Holanda, gerente-geral de Inovação, Negócios e Transferência de Tecnologia da Embrapa. Por favor, Evandro. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de ressaltar assim, a alegria. Eu sou do Nordeste, sou lá do Ceará, né? Depois eu conto um pouquinho a história. Mas, por estar aqui, né, eu estou há 10 anos, mais de 10 anos em Brasília. Eu digo que sou daqui agora, né, mas a gente tem a história por trás de onde a gente chega, porque se a gente também chegar num lugar e não disser que é daqui, a gente está sempre querendo, nunca está num lugar. Né? Mas eu aprendi isso com os imigrantes não, desculpa, com os negros que vieram da África. Ele tem lá no museu que eles disseram que um momento eles tinham que dizer, sou daqui agora, porque senão eles estavam sempre deprimidos, tentando voltar para o lugar. Né? Mas o Nordeste ele tem um negócio que faz com que a gente fique com a cultura arraigada no nosso coração. Né? Assim, não dá para sair. Eu sou cearense, nasci no interior do Ceará, mas vivi em alguns locais, e entre eles Petrolina, Pernambuco, que tem o Nordeste assim, na veia, né? Semiárido na veia. Né? E é um polo de desenvolvimento, de inovação muito grande. Mas eu vou talvez pegar aqui um pouco, agradecendo as falas anteriores, e pegar aqui um pouco do Pedro, talvez fazer um movimento aqui parecido, porque eu tinha escrito um monte de coisa, depois saí escrevendo outras, porque as falas foram colocando outras questões no lugar. Né? E aí eu tentei organizar na minha cabeça. Primeiro, alguém falou aqui em depressão coletiva, mundo do trabalho, as dificuldades, que tem muito a ver com o mundo que a gente vive em policrises. Né? Nós vivemos num mundo em policrise. Não vai dar para a gente entrar nisso aqui, mas é um mundo em policrise. E, ao mesmo tempo, que requer uma direcionalidade, uma direção do mundo, ou dos tomadores de decisão, das instituições, das organizações,
para escolher quais políticas nós vamos fazer para lidar, né, ou para colocar o motor do desenvolvimento, que foi outra palavra aqui, na direção que a gente quer ter. Quais as escolhas que nós vamos fazer? Nós temos uma opção como humanidade, né? E agora a COP30 vem agora nos mostrando assim, nós temos algumas opções, né? E aí, nesse sentido, também é um grande debate no mundo da inovação. Qual opção de inovação a gente tem, né? Nós temos 3 grandes frameworks de inovação na academia, né, no mundo, considerando que um deles é a lógica que a professora falou aqui, de que as forças de mercado são capazes de lidar com essas questões, né? Nós temos uma outra que fala que os sistemas competitivos e a visão mais sistêmica é capaz de lidar com as soluções, e aí eu faço arranjos produtivos e tal. É verdade, mas é parcialmente verdade. Porque tem alguns espaços, e aí nós temos uns grandes desafios, que precisa de uma outra ação mais direcionada ainda para transformar as realidades, né? E aí, eu acho que aí tem essa primeira reflexão assim, sobre o tema do debate. O segundo é sobre sustentabilidade. De que nós estamos falando quando a gente fala de sustentabilidade, né? Nós estamos falando do que especificamente, né? Eu acho que o termo foi se perdendo ao longo da história e foi colocando tudo lá dentro, mas não foi qualificando e caracterizando. E aí, por acaso, né, a gente está lançando o Conselho de Desenvolvimento ligado à Presidência da República, está lançando hoje um documento que eles estão chamando dos pilares, né, prioritários para os próximos 5 anos, né, do Brasil, referindo aí, ele coloca 12 pilares, e alguns deles nós discutimos aqui, das necessidades, né? São pilares de crescimento justo, justiça tributária, cidade sustentável, transição ecológica justa, vários pilares que parece que talvez qualifique bem o que nós estamos falando de sustentabilidade. Então, eu só gostaria de fazer esse introdutório, assim, no sentido de dizer da relevância desse debate, do Correio, que é promovido, né? Assim, eu acho que nós somos uns adoradores, nós nordestinos, do Banco do Nordeste, né? Nós temos assim, a gratidão e sabemos de todo o esforço que o banco fez para esse desenvolvimento do Nordeste. Muitas pessoas qualificadas ali passaram para fazer esse desenvolvimento. E, lógico, né, nós temos aí alguns grandes economistas que pensaram o Nordeste, né? Mas, nessa perspectiva, eu gostaria de fazer aqui um exercício com vocês, né? Alguém já colocou aqui alguns pilares disso, né? Ou falou meio que de algum ponto. Quando você pensa em Nordeste, o que é que você pensa? Qual a imagem que vem a vocês? Se vocês fecharem os olhos, pegam a imagem, qual a imagem que vem para vocês? Então, vocês vão pensar, às vezes, muitas vezes, né? Eu vou colocar que veio a mim, porque eu sou nordestino, como falei, vem uma menina caminhando quilômetros sob o sol, semiárido, carregando algo em um balde. Essa cena representa um passado marcado pela desigualdade das pessoas que viviam lá, né? Mas também representa o ponto de partida da transformação que estamos construindo, por uma opção política. O Marcelo está colocando aqui que é uma praia, é maravilhosa, mas muitas vezes tem ou praia, ou pobreza, ou terra seca, ou alguns pontos dessa direção. Só que isso não é verdade. Se eu contar para vocês que no interior do Ceará, em Boa Viagem, nós temos hoje incubadoras de empresas de meninos, de jovens, que é um diretor do Instituto Federal do Ceará, que foi bolsista da Embrapa lá em Sobral, formado na Universidade Vale do Acaraú, fez mestrado lá num consórcio que a Embrapa com a universidade construíram para poder viabilizar aquilo ali, esse consórcio de ensino, e que foi fazer doutorado na Austrália e está lá revolucionando aquele pedaço de gente. Mas o que é que eu quero contar com isso? É que nós temos no mundo real, nos territórios, um processo de inovação acontecendo e que é transformador dessa realidade, né? Então, nós temos hoje um potencial enorme para esse processo, e isso demonstra assim, que aquela menina... Por que aquela menina hoje talvez não seja uma realidade que está carregando água? Talvez ela esteja pegando numa cisterna de placa. Por que talvez ela esteja captando a água da cisterna de placa? Porque foi uma opção política do Estado brasileiro, junto com a sociedade, que desenvolveu isso. Foi a Embrapa, em 1980, junto com a Embratel, lançou um programa que chamava Programa Cisterna e buscava ali já trazer um elemento fundamental, que era a ideia da convivência com a seca. Ela trouxe ali
um pilarzinho, mas não tinha tudo ainda. Aí entrou aí, na década de 90, início de 90, um movimento que vinha aí com a articulação do semiárido, com o Fórum do Semiárido, com vários movimentos que criava ali toda uma conjuntura de participação social que levou ao programa 1 milhão de cisterna. Isso levou a um programa 1 milhão de cisterna, que vira um movimento fantástico, é outra realidade. Então, o Nordeste é essa realidade hoje. É a realidade que você estava contando, Pedro, é a realidade que o Marcelo estava contando, é uma realidade diversa. É a realidade que faz aí... Eu acho que pouca gente percebeu que Campina Grande e o Instituto Federal do Ceará são os maiores depositários de patente. Juntos, eles depositam mais do que o cinturão ali de inovação de São Paulo. Então, nós temos essa oportunidade. Agora, nós temos que fazer a escolha qual oportunidade nós queremos seguir, né, como Estado. Porque, durante muito tempo, a gente percebia assim, é o de fora dizendo como o Nordeste fazer as coisas. E eu acho que, quando tem o consórcio Nordeste, ele diz, agora é nós que vamos dizer como é que nós queremos fazer, né? E aí, a gente... E me parece que, quando a gente vai falar do Nordeste, o sotaque carrega um pouquinho, né? A gente retoma ele, né? Retoma as coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? E aí, só para eu terminar aqui, porque senão também eu não passo o recado da Embrapa, a Embrapa entende hoje que ela faz parte, né, de um processo da sociedade como empresa pública de pesquisa de ciência e tecnologia, a maior empresa pública de ciência e tecnologia do mundo tropical. Nós temos hoje o maior centro de pecuária em regiões semiáridas do mundo, está lá em Sobral, focado em pecuária, né? E nós temos condições de articular, de participar, de fortalecer, de facilitar ecossistemas de inovação territorial por meio da articulação de pesquisa, tecnologia e dados, agricultores familiares e cooperativas, universidades, institutos federais, polos tecnológicos emergentes, políticas públicas, e aí, de novo, eu destaco o Consórcio Nordeste. Pedro, eu acho que a gente precisa fazer muita coisa juntos. Tem a CT assinada. A iniciativa privada, fundos e organismos internacionais. O desafio é claro, transformar isso que nós acumulamos nas várias instituições em impacto em uma tríade que seja, no nosso caso, aí eu vou ficar na agricultura, agrário, desenvolvimento agrário, desenvolvimento ambiental, desenvolvimento agrícola e social, né? E aí tem uma questão assim, algumas visões, alguns desafios e algumas oportunidades, né? Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade enorme, para poder conseguir terminar, na questão de trabalhar, e nós estamos montando aí uma estratégia, e eu acho que a gente pode levar a inovação de ponta à agricultura do Nordeste adaptada, junto com o PAS Nordeste, que é uma articulação do Consórcio Nordeste, que está um movimento muito interessante. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, vários órgãos estão envolvidos, onde a ideia é produzir alimentos seguros e sustentáveis na região Nordeste. Nessa perspectiva, a gente está trabalhando juntos aí também com o MGI, com o MDA, com a Anater, para montar o que a gente está chamando de Minha Terra Digital, que é porque, se um grande desafio é serviço de ATE para todos os agricultores, é a universalização, como as ferramentas digitais, os chatbots e os vários instrumentos podem ficar à disposição dos agricultores, na mão do agricultor, para ele acessar. E como os agentes extensionistas podem ser apoiadores de um processo de letramento digital que promova uma transformação. Então, eu acho que esse é o grande desafio, e nós precisamos estar juntos, e a palavra que eu queria fechar aqui é que alguém falou aqui em integração. Então, é necessário esse processo de integração, e meu muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Evandro. Vamos agora, então, à participação de Cornelius Flitzhacker, economista sênior do Banco Mundial e integrante da equipe técnica do relatório Rotas para o Nordeste. Por favor, Cornelius. Tá. Muito obrigado, e muito obrigado ao Correio Brasiliense pelo convite. O convite é muito oportuno, porque a gente acaba de lançar ontem esse relatório. Então, muito obrigado, muito prazer estar aqui. Como talvez podem perceber, eu não sou do Nordeste. Eu sou, de fato, nativo do sudoeste da Alemanha.
mas já tenho muitos anos trabalhando com o Brasil, sobretudo muitas vezes com o Nordeste. Já teve o prazer de visitar 8 das 9 capitais do Nordeste, muitas praias, Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco, Lençóis Maranhenses, né? Então, sou um grande fã dessa maravilhosa região. Acho que já está... tá. Então, vou falar rapidamente um pouco sobre o nosso relatório. O nosso relatório ele abre com as palavras de que o Nordeste é uma região rica, né? Porque ela é rica em vários aspectos, né? Aspectos culturais, né? Aspectos da biodiversidade, mas também, né, a gente aponta algumas coisas que já foram bem mencionadas, né? A riqueza em questão de potencial de energias renováveis, que até nesse painel foi muito comentado. Tem outros aspectos, né, que, de certa forma, coloca o Nordeste, né, como uma região com grande potencial econômico. Né? Por exemplo, a proximidade do Nordeste, de certa forma, com o resto do mundo, o Nordeste como porta de entrada dos cabos submarinos de internet, né, que dá um lugar muito estratégico à região, sobretudo lá no Ceará, onde entram os transatlânticos. Então, o Nordeste é uma região rica, né? Mas sabemos que o Nordeste também é uma região relativamente pobre, né? Nós do Banco Mundial nos preocupamos muito com a erradicação da pobreza, então o Nordeste sempre para nós tem sido um grande foco do nosso trabalho aqui no Brasil, né? Que é o Nordeste onde tem mais pessoas pobres. Então, isso também significa, né, de que quando a gente pensa no desenvolvimento econômico, inclusivo, sustentável do Brasil, tem que passar pelo Nordeste. Né? Não tem como reduzir a pobreza no Brasil sem redução da pobreza no Nordeste, né, que tem alta taxa de pobreza e uma população muito, muito grande. Daí, o que o relatório se enfoca? O relatório tem vários capítulos, fala de questões de capital humano, de infraestrutura, de produtividade das empresas, né? Porque o que a gente gostaria de enfrentar um pouco esse problema, né, de que o Nordeste não tem conseguido ao longo do tempo convergir em termos de renda com as regiões historicamente mais desenvolvidas do Brasil, né? Então, quando a gente pensa, né, na época quando Celso Furtado, que já foi comentado por vários, fundou a Sudene, né, o Nordeste tinha um PIB per capita na ordem de 20% do Sudeste. Hoje, né, infelizmente, o mais recente que existe do IBGE é 2022, mas não muda tanto, com poucos anos, né, hoje está na ordem de 40%. Né? Então, tudo bem, isso é uma melhoria substanciada, né, mas demorou 70 décadas. E também, de certa forma, né, esse avanço, o gros disso, aconteceu nas décadas que Celso Furtado ainda estava vivo. Né? Se não me engano, ele morreu em 2004. Né? Então, de certa forma, né, se ele estivesse vivo hoje, talvez ele não estaria tão feliz com esse quadro, né, que, de fato, nas últimas décadas, esses avanços têm sido bastante devagar. Né? Então, se a gente faz uma projeção, né, o Nordeste crescendo da mesma forma que tem crescido nos últimos 20 anos, né, demoraria mais 70 anos para o Nordeste chegar a 80% da renda do Sudeste, né? Que seria já um pouco mais equilibrado, né? Mas 70 anos é muito tempo, né? Várias gerações ainda, e acho que, sobretudo, os nordestinos provavelmente não podem estar muito contentes com essa projeção. Daí a gente olha um pouco como o Nordeste tem crescido nessas últimas décadas, né? Então, obviamente, muito depende do período que a gente vai olhar, né? Quando a gente olha o período de 2013 a 2019, né, que obviamente é um período geralmente ruim pela economia brasileira, né? Vemos que o crescimento no Nordeste, que era baixo no agregado, né, aconteceu por questão de acumulação de capital humano dos trabalhadores, né? Isso é uma mudança estrutural do Nordeste muito importante, que o nordestino hoje é muito mais escolarizado, formado, capacitado de que era historicamente. Também teve uma certa acumulação de capital físico tradicional, mas teve uma queda da mão de obra, né, que tem um pouco a ver com o aumento do desemprego naquele período especificamente,
mas, sobretudo, teve uma grande queda da produtividade total das fatores, né? Então, temos um grande desafio de produtividade no Nordeste, que também é o desafio do Brasil, né? O Nordeste não é muito diferente do Brasil nesse sentido, né, de trajetória, mas, obviamente, o ponto de partida no Nordeste é menor, né, em termos de renda e também de produtividade. Quando a gente faz uma análise setorial, o que até talvez surpreende um pouco, né, talvez não vocês que são nordestinos e conhecem bem, mas quem vem mais de fora, né, que o que tem crescido mais no Nordeste é o setor de agricultura agropecuária, né? E o que não tem crescido menos é o setor de serviços, né, e até crescimento negativo no setor manufatureiro, né? Isso dá a ideia de que uma certa falta de equilíbrio, né? Tudo bem, a agricultura cresce, ninguém está assim triste por isso, mas obviamente os nordestinos hoje em dia não trabalham na maior parte na agricultura, né? Eles trabalham naqueles setores urbanos que têm tido pouco crescimento. Quando a gente olha a questão da produtividade do trabalho, de novo esse quadro, né? A linha mais embaixo, né, é a linha de agricultura no Nordeste e ela tem aumentado, né? Então, de certa forma, a produtividade na agricultura no Nordeste ela já está parecida como aquela do Sudeste, né? Só que nos outros setores isso não tem acontecido, né? Então, daí que vem o problema de baixo crescimento, né? De que os outros setores não estão acompanhando essa trajetória de convergência. A gente aprofunda bastante, né, na questão de empresas manufatureiras, né? A gente faz uma análise ao nível de empresas nesse setor, né, e tenta de entender um pouco melhor, né, por que eles estão tão baixo em produtividade e por que eles não estão crescendo a produtividade deles, né? Porque esse quadro que está aqui, né, é desanimador em dois sentidos, né? A produtividade do trabalho no setor manufatureiro do Nordeste é bem menor do que nas outras regiões e está estagnada, né? Nas outras regiões também a trajetória não é tão animadora, né? Mas pelo menos tem alguns avanços, né? Mas o Nordeste, que a gente gostaria de ver uma convergência, né, que é aquele que está com produtividade menor no ponto inicial, consegue avançar e alcançar as outras regiões, isso não está acontecendo, né? E daí a gente faz análise um pouco mais profunda, né, tentando de entender o porquê, né? E entre outras coisas a gente olha que tem pouco dinamismo, poucas empresas entrando, né, nas indústrias, as empresas que não estão crescendo, sobretudo as empresas, né, que estão as mais produtivas não estão crescendo, né? E a gente analisa o impacto de algumas políticas que foram implementadas através das décadas, né, de desenvolvimento regional, sobretudo o financiamento direcionado, crédito direcionado e incentivos tributários. E a gente nota de que existe uma associação estatística negativa entre essas políticas e a produtividade ao nível das empresas, né? Isso é dizer que uma empresa que recebe mais incentivo tributário, mais crédito direcionado, tende a ser menos produtiva que a empresa que produz a mesma coisa e não recebe esse tratamento, né? Que até parece um pouco perplexo, né? Como que pode ser isso, né? Mas certamente, né, isso pode fazer com que esse tratamento diferenciado distorce os incentivos dos empresários, né? O empresário se interessa por lucro. Então, quando você tem uma política que vai aumentar o lucro dele ou por acesso a capital a termos mais baratos do que outros, ou tratamento diferenciado tributário, né? O empresário não precisa ser o mais produtivo, né, para ter lucro, né? Então essa dinâmica que a gente gostaria de ver, de que empresas mais produtivas crescem, né, empresas menos produtivas ou encontram um jeito de se virarem ou eles desaparecem do mercado, né? Ele pode ser que se não acontece por causa dessas políticas, né, de forma que elas existem hoje. Então, o último grande ponto é que essas políticas de desenvolvimento regional eles vão mudar por questão da reforma tributária, né? A reforma tributária, que já foi comentada no outro painel, vai acabar com os benefícios dos estados no ICMS, né? E, em lugar disso, os estados vão ter dinheiro novo da União para fazer políticas de desenvolvimento regional. O Nordeste vai receber em torno de 40% de todo esse dinheiro.
Daí, de certa forma, isso deveria liberar os governos estaduais em fazerem políticas desse momento que não passam pelos benefícios tributários. Que hoje, né, o que o governador tinha como fazer para atrair empresas, para apoiar empresas, é dar redução de ICMS. Né? É um pouco como o cara que está com martelo e quando está com martelo acha que tudo é prego para bater. Né? Isso vai mudar. Esse dinheiro os governos estaduais vão poder utilizar quase de forma que eles acham mais relevante, né? Que dá a oportunidade para eles fazerem políticas que não sejam incentivos tributários, mas que talvez sejam mais alinhadas, né, com a necessidade de aumentar a produtividade, investimento em infraestrutura, em formação de capital humano especializado para indústrias crescentes, etc. Né? Então, isso é um pouco o resumo que a gente acha que deveria ser as mudanças de políticas de desenvolvimento regional no Nordeste, né? Um ponto muito importante, né, a questão do capital humano, né? O recurso principal que o Nordeste tem, no nosso ver, são os nordestinos, né? É a população relativamente jovem, cada vez mais qualificada. Então é muito importante políticas que façam com que as empresas, as indústrias aproveitem plenamente esse potencial, essa capacidade das pessoas e que se constrói, né, de certa forma, um ciclo de desenvolvimento que seja mais sustentável também do sentido econômico, né, que seja embasado na capacidade das pessoas. Obrigado. Muito obrigado, Cornelius, pela sua participação. Passo a palavra, então, para Écio Costa, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vindo. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar participando de importante discussão, né, sobre os avanços do Nordeste. Eu sou professor titular de Economia da UFPE, sou daqui de Pernambuco, na realidade minha família é do interior de Pernambuco, de São Bento do Una, um grande polo avícola, dos maiores produtores aqui da região, e já cresci aqui, mas tive uma experiência internacional ao ir fazer mestrado, PhD, pós-doutorado na Universidade da Geórgia e depois voltei para cá como professor, onde estou há mais de 20 anos. E também parabenizo o Banco do Nordeste, né, pelo forte apoio para a realização desse evento junto com o Correio Brasiliense. Além de ser professor da UFPE, desde que eu voltei para cá, também atuo como consultor para empresas que querem elaborar e captar recursos junto ao Banco Nordeste. Então, uma experiência de mais de 20 anos também atuando como esse tipo de consultoria e vivenciando muito da transformação, né, produtiva aqui da região desses últimos 20 anos. Muitas vezes, inclusive, aplicando a teoria para os alunos que orientei, para os artigos e consultorias também que prestei. Tá? Então, fico até feliz em estar vendo, ficando por último, né, para comentar sobre esse nosso painel, ouvindo as falas, né, dos participantes, fica até mais fácil para poder tecer meus comentários. A gente vive um momento hoje bastante interessante para a região Nordeste, né? Com o presidente que é da região, você tem, invariavelmente, um olhar mais voltado para a atração ou a retomada de atração de investimentos para a região. Você tem um PAC, né, que trouxe aí vários números importantes de investimentos para aqui, para a região, direcionados, muitos deles, para a carente infraestrutura que nós temos aqui, né, e que termina fazendo com que a gente perca em termos de competitividade para as regiões sul e sudeste, que têm uma infraestrutura bem mais desenvolvida. Recentemente, dentro do PAC, essa semana ainda foi anunciado o investimento do Ciclotrem da refinaria Abreu e Lima, né, o que deve dobrar a produção do refino aqui no estado de Pernambuco. É importante o comentário do Pedro Lima, né, sobre a questão da política de substituição de importações que a gente teve lá no passado, na década de 60, 70, onde essa política beneficiou muito a região sudeste, né, com a substituição
de veículos e de outros produtos industrializados, né, que vinham de fora do país e passaram a ser montados aqui num primeiro momento, e depois as cadeias produtivas foram sendo adensadas. E isso terminou acontecendo e privilegiando muito a região sudeste, mas com um custo muito elevado para as demais regiões, né, que não tinham essa oportunidade de ter a política funcionando. E se gerou um grande dualismo econômico que a gente vive até hoje, onde você tem um centro-sul, né, bastante desenvolvido e industrializado, né, pagando uma renda per capita muito mais alta do que uma região nordeste, e aí pode incluir também a região norte, né, mas principalmente a região nordeste, menos desenvolvida, né, que terminou tendo até fluxo de trabalhadores que saíram da região, né, e pagando salários, né, com uma renda per capita bem mais baixa. Isso vivemos até hoje, né, até com políticas de tarifas de importação muito elevadas, que terminam ainda protegendo muitas essas indústrias, e enquanto isso não se resolve com novas políticas que sejam melhor direcionadas para a região Nordeste, você termina tendo a manutenção de uma situação de dualismo como esse, né? Mas, ao mesmo tempo, nos anos recentes, a gente tem visto um crescimento da região Nordeste bem acima da média. Você tem destaques como Paraíba, Ceará, Pernambuco, Bahia, que no último ano, por exemplo, apresentaram uma taxa de crescimento acima da média brasileira, e aí tem muito dessa relação que eu mencionei, de um olhar mais voltado aqui para a região. Eu acompanho muito, além de Pernambuco, aqui vizinho do estado, o estado da Paraíba, com uma série de investimentos que vem acontecendo, principalmente no setor turístico, mas também no setor imobiliário, no interior, né, com a retomada de diversas indústrias, com energias renováveis. Então você tem um crescimento forte. Eu sou colunista aqui do Diário de Pernambuco, do Paraíba Business, que é um portal lá da Paraíba, recente, e escrevi um artigo, né, chamando a Paraíba da onça brasileira, né, porque teve, segundo o Banco do Brasil, no seu boletim de conjuntura regional, um crescimento de 6,8% no ano passado, né, um crescimento parecido com o crescimento de tigres asiáticos, né? Então isso trouxe uma repercussão bastante importante e mostra realmente um crescimento mais forte. Os dados oficiais do IBGE demoram um certo tempo para sair, né? Então a gente termina utilizando outras fontes. Mas também deve-se mencionar o Matopiba, né? Você tem o papel da Embrapa muito importante para o desenvolvimento dessa expansão agrícola, né, que faz com que a região Nordeste se conecte com a região Centro-Oeste, um pouco com a região Norte, com a expansão da produção, né, agrícola e pecuária. Isso traz um crescimento diferenciado também. Você tem uma cadeia de óleo e gás também avançando em determinadas regiões aqui no Nordeste, onde a exploração, né, da região Norte vai trazer também um pouco de impacto na região Nordeste, principalmente o Ceará, Maranhão, devem ter também impactos desses investimentos acontecendo, sem esquecer de Sergipe, que também tem essa expansão. Mas o grande investimento que a gente viu acontecendo nos últimos anos tem uma relação muito forte com a energia renovável, né, como o Marcelo Cabral bem destacou, né, em todas as suas formas, principalmente eólica e solar, mas também sem esquecermos do hidrogênio verde, do metanol, do SAF. Há uma dinâmica importante, né, de repensar a região Nordeste como esse grande celeiro, né, de fontes de energias renováveis, né, que podem ser utilizadas aqui no Brasil e que podem também ser utilizados, né, por grandes players internacionais, olhando principalmente uma União Europeia, né, que se aproxima aí de fazer um acordo, né, de livre comércio com o Mercosul, e a região Nordeste tem seu posicionamento geográfico muito
próximo para ter acesso a um mercado como esse. Mas também não podemos esquecer de mencionar o Porto Digital aqui na região do Marco Zero, em Recife, que tem investimentos muito elevados em tecnologia, a fruticultura irrigada lá no Vale de São Francisco, né, avanços significativos, como já mencionei, na energia renovável, e isso tem trazido investimentos com sustentabilidade, mas que precisam de maior previsibilidade e menor burocracia, novamente, como o Marcelo Cabral mencionou, né? Além disso, se pode pensar cada vez mais em agregação de valor para esse tipo de energia renovável. Você tem recente um investimento que deve chegar em torno de 200 bilhões de reais num data center lá no Ceará. Isso vai trazer geração de emprego, mas também desenvolvimento econômico ainda maior para essa região e aproveitando a geração de energia limpa daquela região. O investimento em portos e aeroportos também é importantíssimo para a nossa região, não só para a atração de novos negócios, mas também para o próprio turismo. A gente não pode esquecer desse potencial que existe na região Nordeste do turismo. Praias lindas, mas o interior também com muita cultura, com muita beleza. Isso precisa ser cada vez mais explorado. Mas para isso a gente precisa também de muita infraestrutura. O marco do saneamento básico, aprovado lá atrás, está sendo fundamental para a atração de investimentos para a nossa infraestrutura básica de acesso à água e tratamento de esgoto. Pernambuco, por exemplo, está agora com um processo de concessão que deve se concretizar agora em dezembro, com investimento próximo de 19 bilhões de reais. Mas ainda precisamos de mais investimentos em ferrovias, em estradas, para melhorar a competitividade da região. Certo? Temos aí um problema sério de falta de planejamento para investimento em linhas de transmissão, como já bem mencionado, para atender esse forte crescimento da oferta de energia elétrica renovável. E ainda assim, vários outros problemas persistem na região. Como bem mencionado pelo Cornelius, né, do Banco Mundial, você tem uma disparidade muito grande em termos de pobreza, né? O nível de pobreza da população nordestina está muito abaixo da média nacional. Em alguns estados, como o meu estado, por exemplo, você tem metade da população abaixo da linha de pobreza e dependendo seriamente de programas como o Bolsa Família, né? E que teve um impulsionamento, né, com a pandemia e a manutenção, né, nos governos que de lá até cá permaneceram, esse programa com um patamar bastante elevado, que vem ajudando a redução desse problema, né? Só que a gente tem aí, por conta disso, né, claro, vários avanços em indicadores sociais, como divulgados recentemente, mas ainda você tem um crescimento regional, né, que é menor do que o que você tem em outras regiões. Só para finalizar, chamo muita atenção a problemática da reforma tributária. É um tema muito importante que foi tocado agora, né, pelo Cornelius, né? Você tem um fundo de desenvolvimento regional, onde Bahia é o principal beneficiário, depois vem São Paulo e Minas Gerais, que já são bastante industrializados, depois Ceará e Pernambuco, são os 5 maiores. Mas, mesmo assim, esses recursos podem não ser suficientes para a manutenção de diversas indústrias que já estão localizadas aqui, ou mesmo para a criação de infraestrutura necessária para a atração de novos investimentos. Hoje, a Zona Franca de Manaus é um grande concorrente, né, para o deslocamento, né, para um possível deslocamento dessas indústrias que estão localizadas aqui no Nordeste para a região Norte, por conta do grande benefício que foi mantido na Zona Franca de Manaus. Então, assim, esses eram mais ou menos alguns pontos que eu queria levantar, apresentar. Né? Vivemos um momento bastante relevante de um crescimento acima da média nacional, mas ainda há muito que se fazer aqui na nossa região. Obrigado. Obrigado, Écio, pela sua participação. Vamos então agora ao debate, né, Denise? Por favor, vamos fazer as perguntas. Pois é, eu queria puxar aqui já da fala do professor Écio, juntando também com o que o Cornelius falou, que as empresas são poucas
praticamente, não houve um crescimento das empresas, né? Apesar que a gente teve esse crescimento do PIB do Nordeste, mas não tivemos aí um crescimento das empresas manufatureiras. Aí eu queria saber, juntando aqui, precisamos de energia eólica offshore, o Nordeste está preparado na sustentabilidade, a agricultura também já está com seu caminho ali, já certinho sobre o que precisa fazer, mas nós ainda temos esse quadro aqui de 2043, que é preocupante, mostra São Paulo e Minas, né, em termos de Nordeste, é preocupante, porque está ali a Bahia, São Paulo, Minas, depois vem mais uns nordestinos ali, mas nada muito relevante. Eu queria saber o que está sendo preparado, se o Banco Mundial tem alguma receita para a gente evitar isso, e o que é possível fazer em termos de política pública e também, já apontando aí para a eleição, se o Consórcio Nordeste vai preparar algum documento para apresentar os candidatos no ano que vem. Não, primeiro é importante para isso aí entender o que é o Consórcio Nordeste. Nós somos uma autarquia interfederativa. A gente é parte do executivo dos 9 estados do Nordeste. Então, a gente não prepara documento para nossos chefes nesse caso aí. Mas os governadores são de vários partidos, sim, né? Mas a posição dos estados do Nordeste, dos executivos, pelo menos, foi clara nisso. Isso é importante, porque está dentro de todo esse caldo de cultura brasileiro, onde a gente mistura liberalismo com defesa de privilégio e cria esse saco de gato. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional foi pensado, na teoria, para enfrentar as desigualdades regionais. E o Consórcio Nordeste participou dessa luta durante a reforma tributária para que o fundo tivesse essa finalidade. O fundo era pensado, vamos acabar com a guerra fiscal, nós vamos criar um instrumento para enfrentar as desigualdades regionais. Só que no Congresso isso foi subvertido. Tanto é que está aí essa foto muito clara que São Paulo é o segundo estado mais beneficiado. Então, eu sinceramente não sei que desigualdade regional é essa que tem em São Paulo. Tem uma desigualdade intra-regional, talvez, lá dentro do estado, mas que justifique isso. O argumento colocado no Congresso na época é, olha, tem pobreza em São Paulo também. Isso é uma outra falácia colocada nesse discurso, onde eu misturo desigualdade social com desigualdade regional. Misturo o problema estrutural regional com o problema da desigualdade de uma sociedade como a nossa, que é toda. E aí eu acabo com o enfrentamento claro da desigualdade regional. Então, é uma dificuldade que vai acontecer quando eu acabo com a guerra, com a possibilidade de incentivo fiscal e entrego para 2 estados dos mais desenvolvidos do país essa quantidade de recursos. A única saída possível é investimento em infraestrutura. E aí o consórcio trabalha de forma articulada, em nome dos 9 estados, com os novos governadores da região, para, junto ao governo federal, tentar viabilizar isso. Hoje a gente tem uma disparidade de infraestrutura tão grande do Sul e Sudeste, que se isso não for enfrentado, a situação vai ser muito mais difícil. A Transnordestina, a hidrovia do Parnaíba, são respostas que a gestão atual tem dado a um problema histórico que normalmente é ignorado no Brasil. Mas a gente vive no Brasil, nos ciclos políticos, como se lida com o Nordeste, essa questão da infraestrutura, muito assim. Porque toda vez que determinados grupos políticos entram no poder no Brasil, o Nordeste deixa de existir e essa infraestrutura é ignorada. E aí é uma luta, e começa-se a correr atrás daquele prejuízo. E nunca, a gente fica sempre enxugando gelo e não consegue, de fato, fazer um avanço. Eu vou parar aqui para deixar os outros falar, mas é uma situação que preocupa. Tá certo. Quem vai puxar? Marcelo? Doutor Evandro? Só no ponto do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, de fato, né, é um tópico que nós no Banco Mundial estamos olhando, né, porque, de fato, né, foi discutido muito essa distribuição do fundo entre os estados, né, que ficou do jeito que ficou, né, como foi comentado. Mas eu acho, de certa forma, muito mais interessante a questão de o que os estados vão fazer com esse dinheiro, né? Porque o volume de dinheiro é uma variável, né? A outra que é mais importante, no meu ver, é a eficiência e eficácia do uso desse dinheiro para, de fato, gerar um impacto no desenvolvimento, né? Porque a gente sabe que o que existe hoje
né, de incentivos tributários, não tudo gera impacto e resultado, né? Eu estava no Nordeste recentemente e descobri no diálogo, né, que tem estados que dão subsídio no ICMS para supermercado. Qual é o impacto de desenvolvimento disso, né? Alguém acredita de que sem incentivo fiscal algum estado do Nordeste ficaria sem supermercados? Não, o supermercado vai onde tem consumo e daí não precisa de incentivo fiscal, né? Isso é uma bolsa empresário para quem consegue esse benefício, né? Então, eu acho que os estados têm uma grande oportunidade, né, de pensar em utilizar esse recurso, que vai ser um recurso orçamentário, que eles vão poder utilizar ativamente, né, não reduzindo dever de tributação, mas fazendo investimentos, montando programas, né? Então, poderia ser muito mais efetivo, né? O professor de Pernambuco mencionou o Porto Digital do Recife, né? Que é uma política extremamente interessante, que é muito impactante, né? Tem mais de 20 mil empregos altamente qualificados, muito bem pagos, criados, um monte de jovens pernambucanos que estão entrando nessa indústria. E sim, obviamente, é uma política pública, tem recurso público empregado aí, tanto do lado de educação, né? Tanto tem algum benefício fiscal do município, que vai desaparecer com a reforma tributária. Mas claro que isso é um modelo que está muito mais eficiente em criar emprego de qualidade e produtividade, né, de dar benefício tributário indiscriminado, né, aos setores que claramente não vão utilizar isso para gerar algum dinamismo de crescimento e produtividade. Ok, professor Ivan. Sim, eu gostaria de pontuar, a partir da fala do Elcio, essa questão do Mato Piba, lá do Vale do São Francisco. Esses investimentos, esse projeto de desenvolvimento, ele não aconteceu assim da noite para o dia. Ele levou um tempo de maturação, ele foi construído a partir de um planejamento. Por exemplo, no Vale do São Francisco, a primeira ação lá para conhecer as terras se dava para irrigar, foi na década de 60, e somente na década de 80 que houve um processo de consolidação disso e que vem se consolidando. Os desafios existem, mas eles já estão muito mais maduros. E aí eu coloco assim, que outras oportunidades existiriam, né, que a gente talvez não esteja enxergando? O Nordeste, por natureza, a biodiversidade do Nordeste, ela é adaptada às mudanças climáticas, né? Ela é um potencial enorme de mudanças climáticas. Nós, da Embrapa, identificamos, por exemplo, talvez a gente esteja usando, eu vou voltar nos modelos citados pelo professor Elcio, nós estamos usando os modelos tradicionais de outras regiões para tentar desenvolver o Nordeste. E talvez a gente precise olhar para o que nós temos lá de realidade de biodiversidade, que é o caso do Norte e do Nordeste. A gente fala muito da Amazônia e tal, como biodiversidade, mas o Nordeste tem um potencial enorme se a gente olhar para a questão das mudanças climáticas. Vou citar algumas coisas assim, por exemplo, fungos e leveduras nativas para controle de pragas e doenças e adaptação climática. A Embrapa já tem conhecimentos para nós avançarmos para alguns outros, para o desenvolvimento, talvez, de um complexo industrial da saúde centrado em genéricos para produção, para transformação ecológica dos sistemas alimentares. Quem vai fazer isso se nós não nos organizarmos? Vai ser as empresas internacionais. Vai ser outras empresas que não as empresas nacionais. Porque, vou dar só um dado para vocês aqui, nós temos um dos ativos licenciados pela Embrapa para a produção de bioinsumos, tem gerado bastante resultados aí e rendendo bastante. Está sendo investido 500 milhões de reais para produzir uma planta, que a ideia é chegar na China com esse material. Tu imagina o que é que isso vai ser para produzir? Não é nem do Mandacaru aqui, é outra ainda. Não é de lá. Não é do Nordeste, é um fungo adaptado para uma região, para milho, certo? Para culturas. Mas imagina se a gente pega do Mandacaru, se pega de outros. E por que a gente não faz a mesma coisa que fizeram com os genéricos no Brasil, para produzir indústria, para produzir a partir disso? Mas, para isso, precisa de uma outra lógica de inovação. E que é o que foi feito, e foi feito com política pública, e que foi feito a partir de uma perspectiva nacional de sustentabilidade. Eu acho que o Nordeste tinha potencial para fazer isso. Lá no banco que chama, eu esqueci o nome, é uma biblioteca desse tipo de informação de micro-organismo, está lá cadastrado, lá em Fortaleza, nós temos a base disso. A Fiocruz está lá junto.
Nós podíamos colar isso com algum sistema ali de indústria de produtos naturais, né? E podíamos estar produzindo isso. Agora, para isso, precisa de longo prazo e precisa desse dinheiro que o Christian falou aqui. Eu acho que tem uma fala aqui do Écio. Pode falar, Écio. Mas estão todos me ouvindo, não é isso? Agora, ótimo. Pode falar. Então, é mais um complemento, voltando à questão do Fundo de Desenvolvimento Regional. Tá? Eu participo num grupo de trabalho aqui da Federação da Indústria do Estado de Pernambuco, a FIEP, de um processo de discussão, né, sobre justamente a utilização dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, porque a gente não pode ficar esperando que vá somente ser pensado lá em 2032, 2033. Isso tudo precisa de todo um planejamento prévio. E os demais estados da região Nordeste também precisam ir nessa mesma direção. Inclusive, tanto o consórcio dos estados como o consórcio das federações de indústrias, que eu esqueci o nome agora, Cassiano aí pode comentar posteriormente, precisam estar discutindo isso também. Porque, como o Cornelius bem colocou, hoje você tem uma guerra fiscal que é ineficaz, né? Que traz incentivos fiscais para atividades que já estariam sendo implantadas. E isso não pode se repetir a partir da implantação da reforma tributária e da disponibilização desses recursos. O que é que eu estou querendo dizer? Você vai ter novamente estados da região Nordeste competindo para fazer uma subvenção econômica, ou fazer algum tipo de política para, entre si, estar disputando a atração de indústrias. É preciso fazer um trabalho em conjunto, onde se discuta melhor as vocações regionais e assim você possa ter vários clusters, vários polos, como o do Porto Digital já mencionado, como de fruticultura irrigada, como de exploração de outras atividades econômicas em outras regiões aqui da nossa região. E isso vai poder trazer uma maior eficácia, efetividade da utilização desses recursos do fundo. Então, isso é urgente, né, que se realmente trabalhe na discussão para a melhor alocação do Fundo de Desenvolvimento Regional, para que em bloco a região Nordeste possa trazer uma competitividade em relação à região Sudeste, em relação à região Sul, que também vai ter, como a gente viu, São Paulo e Minas Gerais, muito bem atendidos com o Fundo de Desenvolvimento Regional. Acho que o Marcelo queria falar, eu acabei lhe interrompendo. Eu ia falar um pouquinho mais, ele falou metade, então eu vou falar metade do que eu concordo 100% do que ele disse aí. Então, vou só citar um exemplo de você ter política pública adequada. Porque política pública é um desafio. É um desafio você conseguir agregar, fazer um estudo prévio, você analisar o impacto, o resultado, envolve interesse, sempre um ganha ou está perdendo. Então, é um desafio. Mas eu vou dar um exemplo do Nordeste que aconteceu na indústria de energia eólica. Por exemplo, quando a energia eólica começou, lá em 2000, o custo do megawatt-hora era em torno de R$500 o megawatt-hora. Hoje está em menos de 200. Tá? Mas, para que ela pudesse iniciar, foi necessário um subsídio, para que ela pudesse startar. Desde 2022, nenhuma nova usina entra com subsídio energia eólica. As outorgas novas, elas não têm mais esse subsídio do governo. Por quê? Porque hoje já se tornou uma fonte competitiva. Então, é muito importante a gente direcionar esforços, recursos, para aquelas indústrias que estão nascentes, que realmente precisam desenvolver. E aí, naturalmente, você vê, não foi nem direcionado para o Nordeste eólico, né? Foi para o Brasil inteiro. Mas onde que se desenvolveu de uma maneira mais efetiva? No Nordeste. Por quê? Porque lá estavam a potencialidade de desenvolvimento. Então, acho que essa visão é importante, mas isso acontece quando é integrado. Quando é feito com início, meio e fim. O exemplo, hidrogênio agora, também gostei. A gente está modernizando. O hidrogênio também tem um benefício fiscal, só que ele tem início, meio e fim, tem um valor, está estipulado no orçamento qual vai ser o valor estipulado. É uma evolução, não fica uma coisa eterna.
Eu queria só, aproveitando isso que o professor Écio falou, apresentar aqui, a gente está em debate no consórcio com uma estratégia ligada àquela ideia que eu joguei aqui naquela minha correria inicial do Fórum Interinstitucional de Power Shoring, que é uma ideia de exatamente aproveitar o que a gente já tem planejado em nível federal do Brasil para pensar um plano conjunto de desenvolvimento da região que leve em conta as potencialidades das localidades, que pense de forma mais complementar e menos competitiva. E a gente tem conversado com o Ministério da Fazenda, a gente conversou com o Rafael Dubem, o pernambucano, inclusive, sobre a possibilidade do governo federal complementar um fundo criado pelos estados para infraestrutura desse plano comum de desenvolvimento, que seria complementado com algum percentual dos recursos do fundo estadual do FNDR. E isso é uma ideia que casa muito com o que o Écio falou, mas tem um problema que quando a gente conversa com os representantes dos estados, eles colocam, e é um problema concreto, Cornelius, que é o seguinte: eu investir no Porto Digital é muito bom, eu investir num fundo desse é muito interessante, mas o custo da fábrica da GM, lá no Ceará, o custo locacional para colocar o carro dela no mercado do Sul e do Sudeste, que são os maiores mercados, por tudo aquilo que a gente já falou aqui, ele vai continuar existindo. Vai ser maior, pela forma como a infraestrutura do país foi pensada e pela forma onde os mercados do país foram desenvolvidos, por aquilo que o Cornelius falou aqui, começa com a política de substituição tributária, o Nordeste vendia para fora seu produto, pegava o dólar e mandava o dólar para o Sul e Sudeste, que ele só podia comprar do Sul e Sudeste. E lá desenvolver os mercados e ali não. Como é que eu vou resolver esse problema? Ou eu não vou vender o carro lá do Ceará, porque ele vai ser muito mais caro. E aí vai ter que ser isso. Eu vou ter que ter alguma forma de subvenção. Não vai ter outra saída para o fundo. Só que eu vou enfrentar um problema, porque eu vou ter que dar subvenção para o meu ser puramente competitivo, enquanto São Paulo e Minas Gerais vão ter muito mais recursos para se tornarem ainda mais desenvolvidos. Isso é um problema federal. Isso é um problema federativo. A gente vai ter que enfrentar isso. Não esqueça a Zona Franca de Manaus, né? Ainda tem a Zona Franca de Manaus, que a gente tem indústria se realocando de lá. Acaba o incentivo fiscal no Nordeste e vai para lá. A gente viu aqui, também no gráfico do Cornelius, o crescimento de produtividade no Norte, que significa aquilo. Tem outra coisa. Eu queria aproveitar, ter os gráficos do Cornelius, tem coisas legais. Assim. Tem lá colocando com o crescimento da produtividade da agricultura do Nordeste. Com certeza vocês fizeram com o crescimento da produtividade do CNPJ, de agricultura de empresa. O Rogério saiu daqui. O Nordeste é o locus da agricultura familiar do Brasil. Mais de 50% da agricultura familiar do Brasil está no Nordeste. Esse agricultor, ele é CPF. Então, ele não aparece nessa sua conta. Porque a gente não calcula a produtividade dele. A produtividade dele não melhorou. Sabe por quê? 2% do agricultor familiar do Nordeste tem sua propriedade com algum nível de mecanização. Porque nós sequer desenvolvemos no Brasil o produto que ele possa acessar. Todo o nosso sistema de tecnologia e todo o nosso sistema financeiro para a agricultura é pensado para o Sul e Sudeste. A gente começou a fazer um embate contra isso agora. O Consórcio Nordeste, junto com atores, com a MST, com a Universidade Agrícola da China, montou um programa, o governo federal veio junto depois que a gente iniciou, e a gente está pensando modelos para mecanizar a agricultura familiar do Nordeste, para aumentar essa produtividade desse que nem aparece no gráfico, Cornelius, porque ele é ignorado. Ele não é pensado, quando a gente pensa o Safra, invisível, não é pensado, ele é invisível. E a gente identificou num catálogo de máquinas e que fizemos junto com o MDA e tudo no Nordeste, nós identificamos 15 pequenas indústrias de máquinas, como a Geragre, que está lá no Tauá, produzindo pequenos tratores. A Live Farm, aqui da região Sudeste, nós temos 15 pequenos empresários que não conseguem acessar a FINEP, não conseguem acessar o BNDES. Tem lá na Laboremos, lá na Paraíba. E tem o desafio, por exemplo, como é que a gente cria uma máquina para subir e descer aqueles canaviais ali em Alagoas, Pernambuco? Isso é desafio de tecnologia. Agora, para isso, preciso olhar para, como você colocou, eu preciso olhar para a desigualdade para poder enfrentá-la. Se eu pensar que é tudo grande fazenda de soja, eu já tenho as máquinas. Agora, para as outras, eu não tenho ainda. E esse é um desafio tecnológico que nós estamos juntos tentando. Agora, não é um desafio pequeno, é um desafio grande. Nós assinamos agora com a Sinomac, que é uma das maiores
subsidiárias chinesas de máquinas, um acordo para fazer lá no Paraná um teste para ter um modelo de serviços, né, digitais para pequena agricultura. Vai ser 2 pilotos, lá está mais fácil de fazer, mas a ideia é conseguir fazer isso em todo o Brasil. E, para fazer isso, a gente precisa pegar essas pequenas indústrias e garantir que elas tenham condições de desenvolver essas máquinas, ou adaptar, ou fazer alguma coisa com os chineses que consiga trazer isso para cá. Senão, essa agricultura vai continuar tendo isso. Tem só 7% de assistência técnica para agricultor familiar no Nordeste. 7%. Eu acho que o Cornélio está querendo fazer sua participação e a gente já está com um prazo aqui apertado. Eu vou pedir, então, só para o pessoal ser mais breve nas suas falas. Tá. Então, vou só fazer um ponto adicional que casa bem com o que foi falado, né? Que as políticas que hoje existem, muitas vezes, eles são bastante virados para quem já está no mercado, né? O incumbente. Né? Empresas, obviamente, formais, empresas, às vezes, medianas e grandes, né? Então, de certa forma, isso deixa fora quem ainda não está no mercado, mas poderia e deveria estar, né? A empresa nova, a empresa a ser fundada pelos jovens mais capacitados de hoje do Nordeste, né? E é pior que isso, de certa forma, né? Porque se alguns daqueles que já estão no mercado têm esse tratamento diferenciado beneficiário, né? Mas isso não está disponível para alguém que está vendo de novo, né? Isso faz com que, mesmo com ideias boas, práticas boas e muito esforço, vai estar num ambiente de mercado distorcido, né? Então, temos que ter muito cuidado com esse tipo de política que fecha portas em lugar de abrir, né? Acho que isso é muito importante. Tá certo. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço demais a participação de todos aqui no segundo painel, o professor S e todos que estão aqui presentes no auditório. Passo a palavra para você, André. Obrigada. O Jornal Correio Brasiliense, com o apoio do Banco do Nordeste, realizou hoje o evento CB Debate Os Avanços do Nordeste, em prol de uma região forte, integrada e competitiva. Agradeço a participação dos nossos convidados, painelistas, aos jornalistas do Correio Brasiliense, Denise Roteburg e Carlos Alexandre, a você que esteve conosco durante todo o tempo do evento, participando presencialmente ou em nossas redes sociais do Correio Brasiliense. Acompanhe a cobertura completa do evento no site do Correio Brasiliense e na edição de amanhã do jornal. Então, todos uma boa tarde. Obrigada.